Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 de 5 encontros do workshop de teoria de cores. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com cores frias. Novamente, toda teoria de cor depende do sistema de cores que você está utilizando. Então, no nosso caso, nós estamos utilizando o sistema CMYK, que é o sistema cian, magenta, amarelo e preto. E claro, temos que considerar o branco aí nesse sistema, apesar dele não estar nas siglas, né? E nesse caso específico, as cores frias, elas têm um ponto em comum, que aí vai facilitar muito o teu raciocínio em relação às cores frias. Todas as cores envolvidas nas cores frias têm o cian como cor predominante. Então isso vai facilitar muito para vocês. Quais são as cores frias? Ao invés de você ficar decorando as cores frias, procure entender que, a partir do momento que tem o cian na mistura de maneira predominante, você vai ter uma cor fria. Então, isso tira alguns mitos, como por exemplo a questão do verde. O verde, ele é frio a partir do momento que você tem o azul ou o cian como protagonista. Se, por exemplo, você faz um verde que tem o cian, mas o amarelo é o protagonista dessa mistura, aí você vai ter um verde quente. É impossível você falar que um verde limão, por exemplo, aquele verde limão bem fosforescente, é uma cor fria. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente decora algumas coisas, né? Na pintura tradicional é comum ouvirmos que o verde ele é frio, né? A mesma coisa a questão do roxo, né? Se você tem um roxo que tem menos azul, bem menos azul e muito magenta, não dá para considerar ela como uma tonalidade fria. Então tentem pôr isso na cabeça. Cores frias tem o cian na sua maior parte, na sua maior distribuição, ok? Então, sem mais delongas, vamos começar a colorir o Samurai Jack. A gente vai fazer um fundo azul, um fundo cian, já para indicar que a gente quer fazer uma cor fria, né? E vamos começar a trabalhar as porcentagens. Então, vamos trabalhar as porcentagens de cian e colocando sempre um pouquinho de magenta ali, sempre misturando, sempre deixando as porcentagens proporcionais ou o cian um pouco maior do que as outras cores, tá? Então veja aí que eu já vou pegando a ferramenta Pen Tool para fazer o kimono do personagem. Lembrando que o kimono do personagem, no nosso imaginário, ele é branco. Mas, quando a gente usa a questão da teoria de cor, nós podemos trabalhar com outras cores e dar essa impressão do branco. Então aqui eu estou fazendo uma mistura de cian com magenta, numa porcentagem baixa, tanto uma para a outra, né? Porém, importante destacar que o cian em relação ao magenta tem uma porcentagem ali proporcional. E é isso que configura como uma cor fria. Então veja que eu fiz a seleção na Pen Tool. Com o botão direito eu vou em criar seleção. E aí com o baldinho eu pinto a cor, né? Eu pinto a cor que eu quero. Agora eu vou fazer as mangas dos kimonos. Nesse caso específico, o que eu vou fazer? Continuar no raciocínio de cores frias. Então eu vou pegar um cian predominante, então vai ficar um azul um pouquinho mais claro. Mas esse azul mais claro, com a interação de cor, e quando eu falo interação de cor, eu estou falando da teoria do artista Joseph Albers. Tá?
Na interação de cor, esse azulzinho claro, ele é mais escuro do que o branco do kimono, que na verdade não é um branco, né? Se vocês observarem, ele é um roxo bem clarinho, porém, novamente, nesse contexto, ele aparenta ser um branco, ele dá essa impressão de um branco, né? Reparem que nesse tipo de ilustração, a ferramenta pintor é muito eficiente, né? Vamos trabalhar agora a questão da roupa dele por dentro, né? E aí eu sempre recomendo que a gente faça por etapas a colorização. Então tudo que for da mesma cor, você vai trabalhando, porque fica mais fácil para a gente se organizar. Como é um vídeo muito curto e eu tento manter essa regra, não dá para fazer uma paleta de cores aqui, não é o nosso objetivo. É uma aula mais teórica, básica, introdutória, para você saber o que é cor complementar, cores análogas, cores quentes, cores frias, tonalidades de cinza, né? Mas o ideal é que você, quando você for colorir um trabalho desse, você faça uma paleta de cores. Você já tenha esse diagrama já pré-definido. E é lógico que esse diagrama pré-definido é oriundo de diversos testes. Então, por exemplo, se essa ilustração que foi feita aqui do Samurai Jack, por algum motivo, ele for considerado uma teoria de cor bacana, né, boa de se pensar, obviamente eu vou guardar essas cores para de repente fazer toda uma história ambientada com essa técnica. Naturalmente eu não vou fazer uma história do Samurai Jack, vou fazer uma história autoral, mas vamos supor que eu faça uma história ambientada, né, no Oriente, alguma coisa do gênero. Se eu gostei dessas cores, eu vou já fazer uma biblioteca de cores, do qual, quando eu for fazer a colorização, eu já utilizo essa direção de arte. Então agora eu estou partindo para a pele do Samurai Jack, e aí no caso, como eu já tenho o kimono muito claro, e os ornamentos do kimono são claros, e o fundo já é um pouquinho mais escuro, a pele vai ser a parte mais escura do processo. Porque para mim, o mais importante é criar uma situação de contraste. Vamos supor que o fundo fosse roxo. Provavelmente eu iria fazer a pele do Samurai Jack em cian. Na verdade, o mais importante aqui são as questões de contraste. Não há obrigação do kimono ser mais claro. Apenas escolhi essa ideia de deixar o kimono mais claro, porque é a roupa do personagem, né? Eu poderia ter feito um kimono mais escuro e a pele mais clara. O que vai contar muito, volto a dizer, é o contraste, porque aí você vai dar a informação correta. Né? O que é pele, o que é kimono, o que é ornamento. É nisso que você tem que prestar atenção, se todos os elementos estão devidamente apresentados. Alberto, você está fazendo apenas a cor cian e magenta, você está fazendo essa mistura. É apenas essas cores que vão indicar que são cores frias? Essas cores não são cores análogas? Bom, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode fazer cores análogas com cores quentes, você pode fazer cores análogas com cores frias. Lembrando, cores análogas elas são cores próximas do círculo cromático. Então é natural que quando você for trabalhar com cores frias ou cores quentes, se for esse o objetivo, você vai trabalhar com cores próximas do ciclo cromático. Então isso é totalmente aceitável, natural, é assim que você vai trabalhando. Mas não é só o cian e magenta que nós vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar também as tonalidades de verde, né? E no caso aqui a gente vai trabalhar de maneira muito específica o verde na espada, tá? O Samurai Jack poderia estar em verde? Poderia.
Volto a dizer, o importante para mim não é a cor, é o contraste. Então, desde que você ache um bom contraste dentro da estrutura do verde nessa ilustração, sem problema nenhum. Foi uma escolha pessoal, você não é obrigado a escolher roxo ou uma cor mais escura para fazer o personagem em si. Então vamos trabalhar agora, já que eu estou falando tanto de verde, vamos trabalhar esse verde. E aí no caso, qual é o cuidado que você tem que ter? É não deixar o amarelo ser o protagonista. Quando a gente fala de verde dentro da esfera das cores frias, o cian tem que ser protagonista. Então veja que nesse caso aqui eu estou colocando um amarelo muito forte, mas para vocês darem uma olhada, né, prestarem atenção aí, como é que fica mesmo como se fosse quase um marrom, né? Mas mesmo assim, o amarelo como protagonista deixa a cor muito quente. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Sempre regule bem o amarelo. Tá? O amarelo aí no caso está lotado. Ó. Vamos tirar um pouquinho do amarelo. Eu coloquei um pouquinho de magenta. Olha a diferença que já fica. Já fica uma cor mais fria. Tá? Depois a gente vai mudar esse cabo da espada, tirando um pouquinho do amarelo. Mas você vê que ele destoa bem, ele fica forte, ele fica intenso, porque o amarelo, ele é a cor predominante nas cores quentes, enquanto nas cores frias o cian é predominante. Então vamos trabalhar o cabo, vamos trabalhar a espada. Aqui é só um detalhe de desenho, né? Quando você for fazer a seleção, você tentar manter o alinhamento, né? Para que a espada não fique torta. Muitas vezes, quando a gente faz um esboço, e no meu caso específico, um esboço muito rápido, há uma tendência a cometer erros de proporção. Então, procure tomar sempre esse cuidado. Vejam como que ficou sem o esboço, né? Agora vamos partir para os detalhes, né? Lembrando que depois eu vou reconstruir a espada. Deixei aquela cor mais amarelada, mas depois eu quero deixar a tonalidade mais fria ou no mínimo neutra, tá? Então vamos trabalhar agora a parte do cabelo, detalhe, olho, boca. Nesse caso específico eu vou trabalhar bastante o pincelzinho também. Mas vamos iniciar pelo cabelo, que aí já faz a moldura em relação ao rosto, né? A gente já tá com um contraste muito bom do rosto para o fundo, mas quando a gente coloca esse cabelo, né, mais escuro, aí a moldura vai ser reforçada e aí a gente põe o personagem de fato numa hierarquia. Isso também é muito importante. Quando a gente fala de contraste, a gente está falando do seguinte: o leitor ele tem que ter uma ideia muito clara do que está em primeiro plano, o que está em segundo plano e assim sucessivamente. Então é muito importante que o fundo azul ele esteja realmente no fundo, que a gente tenha essa percepção, ok? Vamos agora trabalhar um pouco mais a estrutura. Aqui no caso você pode escolher se você faz com pincel ou se você faz com a Pen Tool. É uma questão de escolha, tá? Eu gosto de uma certa variação, eu gosto de poder escolher esse material. Eu acho que às vezes essa mescla deixa o desenho muito mais orgânico. O que ocorre? Muitas vezes a gente só usa a Pen Tool, o desenho fica muito limpo, fica muito mecânico. E se você só usa o pincel, dependendo da sua capacidade de coordenação motora, fica um desenho muito torto, fica um desenho muito amador. Então, quando você mescla os dois, fica um desenho onde a parte que você quer que fique bem retinho, bem recortado, fica bonito, e a parte onde você quer que você prove, né, que você mostra que de fato você está fazendo um desenho manual, fique evidente. Então, essa mescla eu acho bem bacana. Então, nesse caso específico, para o rosto, eu estou fazendo em pincel. Se o vídeo fosse mais longo, eu iria fazer a experiência
de fazer o traço nas mãos. Mas, volto a falar, como eu quero um vídeo mais curto, eu vou deixar as mãos sem o devido destaque. Por que que eu penso na questão da mão, né? Porque eu acho que a mão, em relação à espada, eu não vou conseguir um contraste tão grande. Então, o traço, nesse caso, ele dá um bom isolamento. Fazendo aqui os sombreamentos da orelha, tá? E aí esse sombreamento, no caso, é até interessante, né? Muitas vezes a gente busca aprender com os grandes mestres, e nesse caso específico, essa maneira de sombrear a orelha veio do trabalho de uma aluna que é extremamente talentosa, chamada Júlia Sena. Ela faz umas ilustrações bem bacanas, e na hora de sombrear a orelha ela faz dessa forma nos cartoons dela, e eu achei muito bacana, e hoje eu adoto naturalmente no meu trabalho. Então é isso, né? Muitas vezes eu acho que a gente tem sempre que estar aprendendo, não interessa a experiência do artista, né, que você está usando como referência, se é mais novo, se é mais velho, se já é um mestre, se está no processo de aprendizado. Todos nós somos desenhistas, eu acho que esse que é o ponto. Então é muito bacana quando eu vejo que no meu trabalho eu estou recebendo uma influência de um jovem talento como a Júlia Sena, um jovem talento muito promissor. Então, fazendo os olhos aqui do Samurai Jack, outra coisa que é muito importante, sempre quando você for fazer uma referência, se for fazer um personagem, assim, procure usar o seu traço. Eu já tenho um traço naturalmente quadriculado. Então, agora, não significa que eu tenho que fazer igualzinho o Samurai Jack. Veja que essa posição que eu estou fazendo é uma posição clássica do Samurai Jack. Se você for no Google e digitar Samurai Jack, 90% das ilustrações do Samurai Jack vem com essa pegada, né? Vem com essa posição. Mas procure usar a sua interpretação gráfica, sua personalidade gráfica. Não faz sentido eu ensinar para vocês aqui como copiar o Samurai Jack, e sim usar ele como uma base para demonstrar um conceito. Aí é interessante, assim como foi feito com o Dick Tracy e o próprio Hellboy. Outra coisa também que é muito interessante e que pode trazer desafios é procurar personagens ou desenhos que tenham uma familiaridade com o seu traço. Então, vamos supor que eu fizesse nesse traço reto aqui, o Superman. Superman, salvo raras exceções, né? Superman cartoon, alguma coisa do gênero, mas salvo raras exceções, o Superman não é desenhado nesse traço. Então, às vezes causa uma estranheza e você mesmo não consegue reconhecer o personagem dentro desse seu traço. Então a minha recomendação é que você olhe o traço que você faz e procure ver personagens que de repente tem essa linha, tá? Então, por exemplo, no meu trabalho, o que eu já fazia traço reto há muitos anos, quando surge o Samurai Jack, eu falo, poxa, de repente fazer esse personagem é bacana, de repente vale a pena trabalhar com esse personagem e fazer algumas ilustrações, como eu estou fazendo nesse resultado. Quando eu comecei a fazer meus traços retos, eu não conhecia o Dick Tracy, e foi vindo através das minhas pesquisas, e ficou um resultado legal. Então tenta ver, isso ajuda demais ao seu trabalho ficar um pouco mais comercial, um pouco mais interessante. Bom, pessoal, eu estou praticamente encerrando aqui o desenho, então veja que quando eu coloco o cian como protagonista, a espada ganha uma outra dimensão. Devido ao tempo
existem alguns retoques pequenos que eu vou fazer, que vai ficar na imagem mais congelada, que eu não vou desenhar agora, porque senão fica muito longo. Mas a ideia básica do trabalho é essa, é você ter contraste. Esse trabalho no ponto que está, ele está pronto, tá? E agora vou fazer só algumas que eu chamo, né, de perfumarias, ou seja, vou clarear, vou colocar um pouquinho de luz nessa espada para que ela fique com a impressão de ser uma espada branca, mas na verdade não é, né? E vou fazer uma linha no braço utilizando a ferramenta Pen Tool, apenas para simular realmente o movimento do braço, tá? E vou finalizar alguns detalhes, como por exemplo o rosto do personagem. Reparem que o rosto dele está fechado em relação ao kimono. Eu não quero isso, eu quero que o rosto venha para frente, assim como também a linha do rosto do personagem, a orelha está de alguma forma distorcendo um pouco, então eu quero que o rosto fique à frente da orelha, então eu vou fazer uma pequena linha para que o rosto suba. Esse tipo de revisão você faça com bastante calma, né? E sempre lembrando que a revisão ela ajuda sempre a melhorar o trabalho. Então nesse trabalho aqui de 20 minutos tá um Samurai Jack bacana, mas de repente vale a pena pegar 1 hora e trabalhar toda uma questão de luz e sombras, de efeitos, de pinceladas, por aí vai. Então nunca fique satisfeito, né, com o resultado, com um determinado resultado. Volto a dizer, esse é um bom desenho para 20 minutos. Então tente sempre depois, com calma, fazer desenhos um pouco mais lentos, com mais capricho, com mais detalhes e tudo mais, tá? Eu gosto de fazer desenhos que demoram em torno de 1 hora, 2 horas, com mais acabamento, com mais possibilidades. Mas, volto a dizer, devido à natureza do vídeo, não tem como fazer isso, tá? Bom, pessoal, estamos chegando mais ao final de um vídeo, o quarto, né, da série, e na próxima aula nós vamos trabalhar com cores quentes, e aí a gente encerra essa introdução à teoria de cor, tá certo? Bom, pessoal, vou colocar aqui o resultado final do desenho, e eu espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado.